que é ser jovem? A juventude pode mudar os rumos do mundo? Seja na luta pela liberdade ou contra a discriminação, em todos os momentos marcantes da história, os jovens tiveram um papel decisivo. Atualmente, com a internet, multiplicam-se as ferramentas de mobilização e, mais uma vez, o poder da mudança está com as novas gerações. Todo aumento é o povo, eu vou pro catraca, eu vou pro catraca. Hoje, para mim, juventude é liberdade, para lidar com a diferença, né, as questões sociais, políticas também. Política não é só os governantes, política é principalmente o povo, né? As pessoas comuns. A participação política pode acontecer nos espaços institucionais, claro, né, nos conselhos de políticas públicas, nas conferências, nas audiências públicas, a gente também faz questão de estar nesse espaço, mas a participação pode acontecer de outras formas também, inclusive formas que são até mais interessantes da juventude, são mais, talvez até que tem mais relação com a forma de ser jovem, né, com as identidades juvenis hoje, né? Então, por exemplo, a gente entende que é um grupo cultural que ocupa todos os fins de semana o espaço público para fazer uma batalha de rimas, para fazer um sarau, esse grupo está participando ativamente também, né? Das questões juvenis, da discussão pública, né? Está ali ocupando espaço público, espaço urbano. Quando esse jovem também sai do espaço privado, ocupa espaços que são seus por direito, né? Conhece outros tipos de manifestação cultural, juvenil, artístico, convive com outros jovens, desenvolve ali ações artísticas, educativas, políticas, culturais, tem uma forma de desenvolvimento dessas juventudes ali, né? Acho que tem um potencial emancipador muito forte. Tem que ter uma participação política, jovem participando da política, claro, mas é muito mais fácil pensar isso quando a geladeira está cheia, quando o cartão do busão está lotado de passagem, quando a mensalidade está paga, do aluguel, da faculdade, seja lá o que for. Mas e quando o buraco é mais embaixo? Sabe? Como pensar política numa situação precária? Ser jovem é ser livre, né? A gente busca hoje levar para a juventude um sentimento de liberdade, onde ele possa lutar por mudanças e despertar nele o espírito revolucionário, como o nosso querido Che Guevara falava, ser jovem é ser revolucionário. A pessoa tem que saber o que ela quer, não é o pai, a mãe, irmão ou alguém, ou amigos, dizer o que ela tem que fazer, o que ela deve fazer. Ela tem que fazer o que ela sente, o que ela sonha. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Não é sério. A juventude é uma fase da vida em que as escolhas e opiniões nem sempre são bem aceitas pelos outros. Seja em casa, escola ou trabalho, os jovens querem ser ouvidos e têm muito a dizer. Mas o que pensa essa parcela da população que hoje representa 51 milhões de brasileiros? Tantas coisas, ter um futuro todo pela frente, tantas oportunidades e ao mesmo tempo tantas dúvidas. É um momento de decisão, assim, para muitas coisas que vão influenciar o seu futuro mesmo. Tem muitos estereótipos, tipo, eles costumam falar assim, tá na fase da aborrecência, que reclama de tudo. Tipo, eu acho que é uma via de mão dupla, eles têm que procurar entender a gente, pra gente poder entender eles também. Porque todo mundo já foi jovem. Para mim poder conseguir uma coisa, eu tenho que reivindicar. Se eu não me expressar e não falar o que eu quero, não tem como o mundo nem ninguém saber. Porque minha cabeça não tem como ninguém entrar lá dentro para poder saber o que eu quero e o que eu não quero. Então, se eu reivindicar, eu vou conseguir mostrar para as pessoas qual é a minha ideia e expandir isso. Juventudes são diversas, né? Condições juvenis são diversas, não só na cidade, mas no país como um todo, no mundo. Então, a gente tem que conseguir entender e dialogar com essas diferentes identidades e condições juvenis, né? A gente não pode deixar de ter claro que a juventude, assim como a população também, ela está marcada por questões de gênero, de classe, de raça, muitas vezes por desigualdades, né?
Já conhece o aplicativo da Terceira Conferência Nacional de Juventude? Então se liga! É bem simples, você pode baixar no seu celular ou acessar na internet, no site juventude.gov.br. Depois de instalar, é só criar o seu perfil e pronto, pode começar a usar na boa. No aplicativo tem uma pergunta fundamental para a juventude brasileira: como você quer mudar o Brasil? Cadastre a sua proposta. As propostas que receberem mais destaques nos apoios e comentários vão ser discutidas na Terceira Conferência Nacional de Juventude. Você pode realizar ações coletivas para mobilizar fora do ambiente digital e cadastrar conferências livres. Funciona assim: para que uma proposta chegue até a etapa nacional, ela precisa de muitos pontos. Cada seguidor equivale a 20 pontos. Um apoiador adiciona 30 pontos à proposta. Comentários somam 50 pontos e mobilizadores contribuem com 70 pontos cada. Os autores das 600 propostas com mais pontos vão ser convidados a participar presencialmente da Terceira Conferência Nacional de Juventude, de 16 a 19 de dezembro, em Brasília. Não fique de fora! Vem participar da Terceira Conferência Nacional de Juventude, as várias formas de mudar o Brasil. Entidades representativas como a UEE, a União Estadual dos Estudantes, representada aqui pela Luana Ramalho, são responsáveis pela organização das pautas e até mesmo pela mobilização dos estudantes para essa conferência. Luana, como tem sido esse processo e quais as principais demandas dos jovens brasileiros? Bom, a nossa organização ela vem desde as cidades, das regiões mais do interior de Minas Gerais até a capital, organizando, mobilizando o jovem a estar dialogando sobre o seu cotidiano, né? Hoje as conferências de juventude elas servem para trazer o jovem um pouco do debate que afeta ele, né? Então a gente vem pautando muito sobre mobilidade urbana, a gente vem pautando agora sobre a redução da maioridade penal. A gente está construindo agora um censo nos estudantes de que eles podem mudar sim o Brasil onde eles vivem, que eles têm esse poder nas mãos. Então são vários os temas que a juventude mesmo vem trazendo para nós e a gente vem debatendo, criando rodas de conversa para estar levando isso para a Conferência Nacional. Hoje a juventude é a mais afetada em todos os problemas da sociedade, né? É ela que retém as piores qualidades de emprego, do primeiro emprego. Ela está nos piores lugares onde se pode trabalhar. A gente precisa levar para a juventude que ela pode melhorar e é esse sentimento que a gente tenta buscar dentro do jovem, né? Programa Essa Classe Take 1. Pois é, então, professor Juarez, quem é essa nossa juventude? Seria possível defini-la? Olha, Denilson, estatisticamente, lógico, seria possível, mas não revela o que o que são jovens de fato. Na prática não existe uma juventude, o que existe são jovens que vivenciam essa determinada fase, né? E o que a gente constata, e as pesquisas evidenciam, é de que existe uma diversidade muito grande entre os jovens, né? Uma diversidade que diz respeito à origem social, né? Que diz respeito ao território onde ocupa, quer dizer, um jovem urbano é muito diferente do jovem rural, o jovem que mora no centro da cidade é muito diferente do jovem que mora na periferia, né? Uma diversidade de gênero, o jovem é muito diferente da jovem, né? Da questão racial, o jovem negro é qualitativamente diferente do jovem branco, não é? Ou seja, é um conjunto de variáveis sociológicas que interferem nos modos de ser jovem, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando fala a juventude, porque dá a ideia de que existe uma homogeneidade. E essa tendência à homogeneização, ela tende quase sempre ao negativo, não é? E não consegue revelar de fato quem são os jovens reais com os quais convivemos no dia a dia. Falou que é jovem, que é negro e pobre, então você já cria aquela ideia de que é ladrão, assassino, violento, coisas do gênero, né? Mas existem outras imagens também, quase sempre puxadas pelo negativo, né? E com isso, principalmente para aqueles que lidam com a juventude no dia a dia, é muito complicado porque você já constrói uma representação a respeito do indivíduo e já atua com ele nessa representação negativa. Por quais motivos, professor, haveria ou há essa certa tendência em enxergar o jovem pela ótica negativa? O que explicaria isso? Porque, olha, são algumas hipóteses, né? Em parte porque pela própria característica da juventude que chega questionando valores, comportamentos, não é? Modos de ser,
coloca em questão a sociedade instituída, porque esse é o motor da história, né? E é isso que faz a história avançar. Agora, no Brasil, eu acho que tem a ver muito com o contexto de desigualdade social, né? E uma perspectiva de tentativa de controle, né, das novas gerações, que faz com que haja uma perspectiva desse embate. Professor, o que é essa nossa juventude? Mesmo sabendo que são juventudes, há demandas que são, digamos, comuns a todos esses jovens, enfim. Olha, eu digo resultado de pesquisas, né? Sim, as nossas pesquisas incidem muito sobre jovens das camadas populares, né? Que é onde eu posso dizer com mais clareza, né? Eu acho que, independente da diversidade existente, eu acho que tem algumas questões que são muito comuns a todas elas, né? Uma é a dimensão do projeto de futuro, né? Quer dizer, a juventude é um momento, por excelência, de construção de rumos de vida, né? Então, nesse sentido, há uma demanda de acesso a recursos que possam construir um mínimo de um rumo de futuro, né? Eu diria recursos, escolaridade, acesso à cultura, aos bens culturais, ou seja, um conjunto de elementos que possam fazer com que eles elaborem melhor seus rumos de futuro. Mercado de trabalho. E aí entra a dimensão do trabalho, ou seja, os jovens hoje, né, são, principalmente a partir de 16 anos, é uma parcela da população que mais sofre com o desemprego, né? Se hoje a gente vivencia uma certa crise no mercado de trabalho, para essa parcela da população, a crise é muito maior, né? E a perspectiva do primeiro emprego é um grande desafio. Esse é um desafio que está posto, né? E que os jovens se defrontam com ele, né? E um outro, que eu acho que é muito concreto nos movimentos juvenis que estouram, não só em Belo Horizonte, mas nas grandes capitais, é a dimensão da mobilidade urbana, né? Sim. Ou seja, o direito de ir e vir, o direito a apropriar da cidade, o direito ao lazer, né? Então, acho que são dimensões que estão muito presentes nas reivindicações dos jovens. O professor tem um papel muito importante na sociedade no sentido de transformar, contribuir com a formação do ser humano. Não apenas na questão de conteúdos específicos, né, mas contribuir também com a questão da interação social do aluno, na questão das relações entre eles, transformando e formando um ser humano melhor por uma questão da convivência humana, né? A escola é o lugar da alteridade, é o lugar da dialética, é o lugar até mesmo da dúvida. É onde os diferentes se encontram. E na diferença existe a construção do conhecimento. E aqui eu termino fazendo de mim as palavras de Guimarães Rosa. Professor não é aquele que ensina, é aquele que de repente aprende. Ativismo, arte, cultura e muito mais. A juventude brasileira busca muitas formas para expressar suas necessidades e sonhos. O grafite é uma das maneiras encontradas pelos jovens para expressar suas ideologias e críticas frente à sociedade. Jovem gosta de se expressar, jovem geralmente é muito comunicativo, então quanto mais possibilidades ele tiver de se expressar, melhor. Todo mundo faz arte de alguma forma. Eu gosto muito de fazer, de ver a reação das pessoas, ver o que causa na vida das pessoas, mesmo que for indiretamente. Muda alguma coisa, um pouquinho do dia delas, talvez. Então acho que ser jovem é você poder fazer a diferença na vida de uma pessoa. Você poder ter o poder de mudar o mundo. Tem muita gente que muda a vida completamente porque faz arte, porque gosta de arte. A arte, ela... nem sei explicar.
a mensagem de diálogo, né? E que as pessoas, quando elas veem os grafites, elas buscam ali, ou um grafiteiro, quando ele expressa, ele quer buscar o diálogo com as pessoas que estão passando, né? Então ele quer buscar o diálogo, seja através da cor, seja através dos traços, seja através do desenho. Cada vez mais o grafite, para ele ser urbano, tá na rua, tá na cidade, nas comunidades, ele quer o diálogo com as pessoas. E que as pessoas cada vez se apropriem dele. As escolas deveriam demonstrar um pouco mais a arte, assim, em si, entendeu? Porque eu acho que, sei lá, velho, eu acho que traz muita felicidade, pelo menos na minha vida trouxe. E acho que mudou muito, eu acho que te traz muita disciplina, muito respeito ao próximo, compaixão, essas coisas. A arte é um canal de expressividade, né? Então, a arte, inclusive pelo fato dela ser completamente transversal, a arte dialoga com as várias outras disciplinas. Agora, professor, vamos falar um pouco da educação. Quais são, então, as principais demandas dos jovens nessa área do ensino, do acesso à educação? O que as pesquisas também apontam sobre Denilson, isso? A gente vem no Observatório da Juventude, a gente vem estudando, em especial, o ensino médio, né? E é impressionante como que o discurso dos jovens sobre o ensino médio é muito negativo, né? E não é só da escola pública, também da escola particular. Da escola privada também. E o que a gente percebe é um distanciamento muito grande dos currículos escolares, da realidade concreta que o jovem vive. Existe uma demanda de construção de sentidos. Os jovens têm hoje uma dificuldade muito grande de atribuir um sentido à sua escolarização para além da certificação, né? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui para além de ter um diploma, não é? Porque não consegue articular um sentido nas disciplinas que são oferecidas e na realidade que ele vivencia, nas questões que ele vai vendo no cotidiano, não é? Uma dificuldade de conciliar, de fazer essa mediação com a realidade, não é? Isso é algo que está posto como um grande desafio do nosso ensino médio. Pois é, professor, alguns pesquisadores da área da educação até relacionam o alto índice de evasão, né, de desistência do ensino médio a esse desinteresse dos jovens pela essa etapa. Isso de fato acontece ou não? Pois é, olha, algumas pesquisas explicitam a partir da ideia de desinteresse. É perigosa essa ideia, porque da ideia coloca o problema no jovem, de novo. Sim. Quando a gente vai aproximando mais da realidade desse cotidiano, da escolaridade a partir dos jovens, a gente vai percebendo que mais do que o desinteresse não é em função da forma da organização escolar. A escola não está atraente para o jovem. Não está atraente. Mas então o que precisa ser feito, professor? O que eu sinto, você vê, o jovem hoje, a princípio, não é? Você tem um ritmo extremamente veloz, não é? É o zap, não é? É aquela coisa assim rápida, não é? E aí a escola ainda é analógica, a escola ainda é muito lenta, não é? O nosso modelo escolar é do século XIX e esses meninos estão sendo socializados no século XXI, não é? Quer dizer, há um descompasso de ritmos, não é? Os jovens hoje são socializados na imagem e a escola trabalha com a escrita, não é? Quer dizer, então há um descompasso entre essa realidade juvenil e o que a escola oferece. Seria preciso que o sistema escolar repensasse os currículos? Com certeza. Repensar currículos, repensar a relação professor-aluno, repensar principalmente os tempos e espaços, né? Isso é um grande desafio. E como seria esse currículo novo, professor? O que deveria trazer esse currículo para contemplar o jovem? A primeira questão que está posta é criar um clima dialógico na escola, entende? Assim, de uma construção coletiva, ou seja, considerar o jovem como interlocutor válido naquilo que lhe diz respeito, né? O que hoje não acontece. As pesquisas evidenciam uma demanda muito grande do jovem de ser escutado, de ser levado em conta das suas demandas, né? Isso acontece muito pouco, não é? E o que a gente percebe, então assim, não é uma solução mágica. E outra, não é que você vai fazer algo tão diferente. Em cada escola sempre tem alguns professores com os quais os jovens se identificam muito, não é? A questão é
criar um clima de possibilidade de construção coletiva, de diálogo, né? De construção, onde os jovens possam estar opinando sobre aquilo que lhe diz respeito e, a partir daí, a comunidade escolar construir uma nova proposta. Bacana, certo, professor Juarez? Muitíssimo obrigado, viu? Valeu, Um abraço para você. De lutas, a gente pode dizer assim, é o enfrentamento à violência contra as juventudes. Dentro dessa causa maior, que é a defesa e promoção dos direitos juvenis, a gente optou por trabalhar mais diretamente a questão do enfrentamento à violência, entendendo que as juventudes são um dos segmentos mais vulneráveis à violência no país, né? Sobretudo a violência letal. Não é isso que funciona, é mais fácil você bater em criança pobre. Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar. Tempo doido, época feia. O mundo quer salvar o jovem, mas não fala de escola, só fala de cadeia. A gente tem aí várias pesquisas em nível nacional, especialmente os mapas da violência, que mostram como os jovens são o segmento que mais morrem vítimas de homicídios no país, né? É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra de ladinho. Sabe mandar mais e ganha. Vai, é a batalha do passinho. Vai, os moleques são sinistros. Vai, é a batalha do passinho. Vai, os moleques são sinistros. O funk é cultura. Funk também na sua apologia, putaria, funk é cultura, irmão. Tem um fundamento filosófico, é uma teoria sobre a evolução social, é uma crítica do capitalismo, é uma visão da história da humanidade. Para não falar do modo como o marxismo foi apropriado pelos movimentos sociais, pelos partidos operários, e que foram cada um imprimindo o seu selo, de modo que uma trajetória do marxismo é algo extremamente amplo e complexo. De algum modo, veja bem, há uma influência difusa que é muito grande e que muitas vezes sequer é consciente. Até a própria linguagem, falar em classe social, tudo isso tem uma forte presença do marxismo, como também na crítica ao capitalismo, né? Qualquer posição crítica ao capitalismo consequente, né, ela passa pelo marxismo. Nós estamos vivendo uma sociedade em decadência. Marx, seu pensamento, ele faz um grande estudo do capitalismo. Nós, trabalhadores, sindicalistas, temos que começar a pegar esse grande instrumento para nos orientarmos a entender melhor o mundo atual. O marxismo é como diria um velho poeta, é o maior tesouro teórico que acumulou-se desde o século XIX. Ele é fundamental para entender um mecanismo que rege o modo de produção que nos domina, que é o modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista tem crises, uma crise inclusive que vem assolando o mundo capitalista desde 2008 e no último período, infelizmente, tem afetado o Brasil. Então entender o marxismo, utilizar o instrumental e a problemática do marxismo é entender a dinâmica dessas crises e os efeitos que ele tem na dinâmica dos trabalhadores, da sociedade em geral. Por isso é tão fundamental o lugar atual do marxismo. Hey, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, futuro é de você. Hey, mundo jovem, mundo jovem.
pode o homem viver, esquecer o futuro. Sabe que ele planta hoje, amanhã os jovens que colherão os frutos. Visam poder, fama, lucro, dinheiro sujo é inútil. Sabedoria é bem melhor do que isso tudo, é o nosso escudo. Pra gente mudar o mundo é só estar junto, não é pedir muito.